Conceda a palavra agora ao deputado Assis Carvalho, do PT, do Piauí. Vossa Excelência tem 25 minutos. Senhor presidente, inicialmente eu quero agradecer ao deputado Valnei Rocha, do PTB do Rio de Janeiro, que gentilmente me cedeu esse horário do grande expediente para que eu aqui pudesse me pronunciar. Quero também agradecer ao presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, o deputado Osmar Terra, e ao presidente Marco Maia, por me incluírem no programa de liderança executiva em desenvolvimento da primeira infância, que terá início neste domingo em Cambridge, Estados Unidos, através de um convênio da Universidade de Harvard e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas, senhor presidente, hoje o que me traz aqui nesta casa, dialogar um tema que venho insistindo teimosamente aqui desde quando assumi este mandato. Na última terça-feira, dia 6/3, o IBGE nos deu a notícia de que o PIB brasileiro cresceu 2,7% em 2011. O resultado não surpreendeu o mercado financeiro, prova de que o Brasil consolidou sua posição de nação em crescimento, mesmo em um cenário de crise mundial. Essa posição nos orgulha, porque sabemos que o reflexo das políticas públicas do governo Lula e Dilma, resultado da competência dos gestores da área econômica e também do trabalho de cada brasileiro e brasileira que contribuiu com o seu suor para trazer nosso país até este patamar. E essa mesma posição que nos leva a refletir, mais uma vez, que como o resultado é coletivo, é necessário e justo que seja partilhado. Estão aí as estatísticas da educação e da saúde, mostrando que precisamos avançar nestas áreas. Estamos bem colocados no ranking da economia, mas não ainda nos indicadores da saúde e da educação. Além do mais, ainda falta água no semiárido nordestino, ainda falta água em muitas regiões, e é por isso que eu continuo batendo nesta tecla aqui neste parlamento. Essa conta em governo petista, ela não fecha, ela não bate. Se o país cresce e nós temos várias regiões deste país ainda em situação inferiores a outras regiões, essa situação precisa ser corrigida. Nós, petistas, fomos escolhidos para reverter quadros assim. Com humildade, o PT reconhece que muito ainda precisa ser feito. Um desses desafios é erradicar a pobreza extrema até 2014. A presidente Dilma lançou o excelente Brasil Sem Miséria, mas o programa só será bem sucedido se houver água para todos, educação técnica, moradia e saúde, como todos nós defendemos. Na saúde é preciso encontrar fontes estáveis de financiamento para garantir que nosso sistema universal e gratuito funcione bem. E o Parlamento já trata com mais atenção este tema. Como bem lembrou o senador Wellington Dias em recente pronunciamento, a discussão sobre a divisão dos royalties do petróleo em 2011 foi precursora do debate sobre o Pacto Federativo. Abriu a discussão sobre a forma injusta como os entes federados estavam sendo tratados. Além disso, aqui nesta tribuna, protestei reiteradas vezes contra a visível diferença de tratamento dispensado aos cidadãos que têm maior renda em detrimento aos que trabalham para viver através do sistema tributário brasileiro. E foi olhando para esta realidade que trabalhei aqui a noção de justiça fiscal. Fiz da busca pela justiça fiscal uma das metas do mandato que exerço nesta casa, porque tenho convicção de que medidas têm que ser tomadas para que a tributação possa ser feita de forma progressiva, onde quem tem que pagar mais são os que detêm a maior renda deste país. Aqui nesta casa há vários projetos protocolados por mim e por outros parlamentares que apontam nesta direção. No ano passado, apresentei o projeto de lei número 2212, que propõe a alteração da tabela de imposto de renda de pessoa física, isentando quem ganha até R$ 1.637 e estabelecendo uma alíquota inicial
não mais de 7,5% como é hoje, mas reduzindo para 5% e elevando de forma progressiva para os que ganham mais para 45%. Este modelo de tabela é adotado na maioria dos países desenvolvidos e também já foi praticado no Brasil até a década de 80. Também apresentei e está tramitando nas comissões pertinentes a PEC de número 71, que modifica a distribuição do ICMS sobre operações do comércio eletrônico. Hoje, a receita gerada desse tipo de operação de venda pela internet, outro meio não presencial, fica integralmente nos estados dos vendedores, onde estão os parques industriais, prejudicando a receita dos estados consumidores. Acabamos de apresentar, na última terça-feira, dia 6, também a nossa PEC de número 140, para instituir a cobrança do IPVA sobre aeronaves e embarcações aquáticas, iates, jet ski, navios e outros. Agradeço aos colegas deputados que apoiaram nossa proposta e assinaram a nossa PEC. Mais uma vez, a intenção é a busca da justiça fiscal. A isenção desse tipo de transporte, que hoje está fora do campo de incidência, porque o PVA é cobrado equivocadamente apenas dos automóveis terrestres, por o entendimento de que o imposto é oriundo da taxa rodoviária única, comete uma grande injustiça. Enquanto veículos populares, enquanto motos pagam impostos, jatinhos e iates de luxo são isentos, nada paga. Isso é inaceitável. Considerando dados da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, de que a frota brasileira é a maior do continente, a projeção de arrecadação com este tipo de transporte, avião, helicópteros, lanchas, iates, poderá nos proporcionar a chance de, num futuro bem próximo, apresentarmos um outro projeto isentando ou reduzindo impostos sobre motos e carros populares, porque é uma contradição motos e carros populares pagarem IPVA e iates e avião e helicópteros não pagarem. Neste ano, apresentei, juntamente com os nobres companheiros deputado Paulo Teixeira, Gilmar Tato, Amaury Teixeira, Cláudio Puti, José Guimarães, Pedro Eugênio, Pepe Varga e Ricardo Berzoini, os projetos de lei 3154, 3155 e o projeto de lei complementar 130. Nosso objetivo maior é a redução da carga tributária, favorecendo os brasileiros mais pobres, que hoje destinam mais de 2/3 de sua renda para a aquisição de alimentos. A carga fiscal que incide sobre os alimentos está atualmente na faixa de 14%, segundo o IPEA. Somente os cargos que têm efeito na carga tributária federal, como CONFINS, IPI e PIS/PASEP. Com o PL 3154, estamos tirando a carga tributária indireta dos tributos federais incidentes sobre os alimentos. Nosso projeto de lei reduz a zero as alíquotas de PIS/PASEP, do CONFINS e do IPI dos produtos alimentares que compõem a cesta básica. Por outro lado, estamos propondo a criação da cesta básica nacional com tributação reduzida. E isso incentiva a produção da agricultura familiar, que, segundo o IBGE, é a grande responsável pela segurança alimentar do nosso país. Outro projeto nosso, e com os deputados que já citei anteriormente, é o nosso PL de número 3155, que corrige distorção que geram tratamentos tributários injustos e desigual. Uma das alterações é a revogação do dispositivo que prevê a isenção do imposto de renda de pessoa física quando da tributação de lucros e dividendos. Este privilégio, dado a empresários, é mais uma das injustiças do atual sistema tributário. Enquanto os salários dos trabalhadores são taxados em até 27,5%, os lucros e dividendos gozam de isenção, o que é um absurdo. Com o fim deste injusto benefício fiscal, estima-se uma arrecadação de 17 bilhões de reais para a manutenção de políticas públicas de saúde, educação e infraestrutura para o povo brasileiro, para a erradicação da miséria no nosso país. Outra mudança que propomos é o nosso PL de número 3155. Estamos propondo a sua revogação, a revogação da possibilidade de que
sócios e acionistas possam ser remunerados com juros equivalentes à aplicação da taxa de juros de longo prazo, que é o TJLP, a título de remuneração do capital próprio calculado sobre as contas do patrimônio líquido das empresas. De forma simplificada, o que hoje existe na legislação é um favorecimento para grandes empresas que reduzem seu lucro tributário e, consequentemente, pagam menos impostos. O fim deste benefício fiscal renderá aos cofres públicos um incremento de 40 bilhões de reais. Por fim, o projeto extingue um benefício também injusto, que reduz a zero as alíquotas de imposto de renda para investidores estrangeiros no Brasil em operações de cotas de fundo de investimentos. Com isso, o capital financeiro é beneficiado em detrimento do setor produtivo brasileiro. Com o retorno da taxação da distribuição de lucros e dividendos remetidos para o exterior, espera-se arrecadar cerca de 7 bilhões de reais. Além de todos esses projetos já citados, também apresentamos o projeto de lei de número 130, que institui o imposto sobre grandes fortunas, bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores e que tenho a honra de dividir com os companheiros já citado anteriormente este grande projeto. Esse tema ganha corpo quando apresentamos conjuntamente por lideranças do meu partido, que são lideranças de nomes reconhecidos nacionalmente. Tenho insistido nesse tema durante todo o primeiro ano do meu mandato. Tenho pesquisado e mostrado exemplos, como do presidente Barack Obama dos Estados Unidos, de Nicolas Sarkozy na França. Tenho buscado apoio dos institutos como o IPEA, o Sindifisco, o FENAFISCO, que no caso são as entidades sindicais dos auditores fiscais, do presidente da CUT, meu querido amigo Arthur Henrique. Enfim, na tribuna do Parlamento e nas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça, da qual fizemos partes, e agora como membro da mesa da CFT, escolhido pelos meus pares para assumir a segunda vice-presidência daquela comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão permanente, insistimos e insistiremos que queremos a justiça fiscal e o combate às desigualdades regionais e sociais. Voltando ao projeto, nele se estabelece como grande fortuna a titularidade de um patrimônio líquido que excede o valor de 8.000 vezes o limite mensal da isenção do imposto de renda de pessoa física, o que equivale hoje a 13.096.880 reais. Acima deste valor, haverá 3 faixas de enquadramento com alíquota de 0,5%, 0,75% e 1%. O imposto sobre grandes fortunas não atinge as classes média e média alta, nem um conjunto de famílias que podem ser consideradas ricas, mas não são milionárias. A expectativa é que 10.000 famílias estejam no campo de incidência deste tributo. São famílias que detêm um patrimônio equivalente a 40% do produto interno bruto do nosso país. Apenas parte de 10.000 famílias do nosso país tem este patrimônio tão elevado. Estima-se aí uma arrecadação de 12 bilhões de reais com imposto sobre grandes fortunas. Isso corresponderia a quase 1/3 dos 45 bilhões de reais necessário para cumprir a emenda constitucional de número 29, para ajudar o ministro Alexandre Padilha a atender a demanda reprimida na área da saúde. Então, nós estamos provando que tem de onde tirar, tirando dos ricos, é possível ter dinheiro suficiente para o financiamento da saúde. Além do aspecto da arrecadação, é importante frisar que este projeto contribui para a aceleração da distribuição da renda entre os brasileiros. Segundo dados do IPEA, dos 124 países, 90 apresentam renda per capita inferior à brasileira. Entretanto, somente em 34 países, os 20% mais pobres possuem renda menor que a renda dos 20% mais pobres da nossa nação. Ou seja, em 90 países, os mais pobres possuem melhor renda que os mais pobres do nosso Brasil. É essa, senhor presidente, a nossa vontade. Justiça fiscal para fazer justiça social.
diminuir a diferença entre as desigualdades para combater as desigualdades regionais e assim fazendo diminuir as desigualdades sociais. Essas questões todas que estão nas mãos dos parlamentares desta casa, as novas regras de distribuição dos royalties do pré-sal, a regulamentação da taxação das grandes fortunas e dos ganhos de capital, a tributação de bens de consumo de luxo, são assuntos que mexem com a comodidade de poucos, porém, fortes grupos. Em outros países, como França e Estados Unidos, a questão da tributação dos ricos foi bem recebida como uma questão econômica, mas não apenas como uma questão econômica, mas sobretudo como uma questão social. Porém, no Brasil, a rejeição por parte dos afortunados deverá ser intensa. Tratam-se, portanto, de decisões corajosas que este parlamento precisa tomar. Se há dúvidas sobre a necessidade e a legalidade dessas decisões, estamos abertos ao debate. O que não podemos mais admitir, dentro da nossa opção preferencial pelos mais pobres, é ver a discriminação a que são submetidos os estados mais pobres e os brasileiros e as brasileiras mais pobres. Mas, senhor presidente, além dessas propostas relativas à justiça fiscal, pela correção das distorções do sistema tributário, faço ainda algumas considerações dentro do princípio de reduzir as desigualdades. Pela compensação dos que historicamente tiveram menos acesso a oportunidades, as ações afirmativas, enfim, o conceito de igualdade que consiste exatamente em tratar de modo desigual os desiguais. Neste item, me preocupa sobremaneira a insensibilidade com que as equipes econômicas dos sucessivos governos, inclusive o nosso, têm tratado essa questão. Registro, portanto, que sou do Partido dos Trabalhadores, mas neste ponto compreendo que a nossa equipe econômica não tem sido diferente das outras equipes econômicas quando se trata da questão da justiça fiscal. Certamente não é fácil suportar as pressões do mercado e manter o ritmo de crescimento, mas é necessário e possível. Tenho certeza da decisão da presidente Dilma de continuar investindo no crescimento sustentável e na redução das desigualdades. Mas isso não se concretizará somente com uma economia em franco crescimento e de evolução sólida, mas com uma política de distribuição de renda e orientada para incentivar de forma especial a economia dos municípios de renda per capita e índice de desenvolvimento humano mais baixos. Por isso é que proponho aqui, do recurso oriundo dos ajustes que propomos, com os projetos de lei que citei aqui e com o pré-sal, se destine uma parcela importante para favorecer as condições de desenvolvimento das regiões não desenvolvidas, como o meu querido Nordeste e, de forma especial, o meu querido Piauí. É preciso ter em mente que este tratamento especial se destina a resgatar a desigualdade de brasileiros, especialmente nortistas e nordestinos, que são tão brasileiros e brasileiras quanto os que nasceram no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste. A equipe econômica do governo precisa se comprometer com esta causa, e este parlamento também.